Boa tarde, nono ano. Vamos dar continuidade ao nosso assunto e assunto de prova na página 49 no módulo de vocês. Eu vou fazer uma pequena revisão do que a gente já viu e das apresentações que vocês fizeram também para dar continuidade. Então, átomos e suas partículas. A gente viu que o modelo atômico, ele sofreu várias mudanças, né? Mas o primeiro a estipular, a criar uma lei atômica foi Dalton, quando ele dizia que o átomo ele era uma esfera indivisível e maciça. Essa esfera, né, a gente já viu, ele apresentava os átomos, os elementos químicos, através de esfera. Então, as esferas de formatos, cores diferentes, desenhos diferentes, representavam um determinado elemento químico. Depois veio Thomson, com as descobertas das cargas elétricas, mas que essas cargas eram mergulhadas no átomo, né, nessa esfera, e também ele passou a um grande avanço, ele afirmou que o átomo ele é divisível sim. Depois de Thomson, nós temos o Rutherford e Bohr, que vieram com as suas teorias mais avançadas, que são aceitas até os dias atuais, no qual ele consiste em afirmar que vocês podem acompanhar na página 49, logo no início aqui, que o átomo, ele possui um núcleo e a eletrosfera, né? O núcleo, ele é a região central do átomo, onde estão localizados dois tipos de partículas subatômicas, o qual chamou de prótons e nêutrons, e a eletrosfera é a região esférica do átomo, formada exclusivamente por elétrons. Então, depois que descobriram as cargas elétricas, perceberam que prótons e elétrons são as únicas partículas subatômicas com cargas, sendo prótons com carga positiva e elétrons carga negativa. Nós vimos também, nas aulas anteriores, que um elemento químico, ele possui uma massa, e a massa, simbolizada aqui, ó, a massa é simbolizada pela letra A, é a soma de prótons com nêutron. Por que elétrons não contribuem para essa soma? Porque elétrons, diz logo aqui, ó, ele é 1840 vezes menor que a de prótons. Então, é um valor desprezível. Então, eles não consideram na soma para a massa. Então, para calcular a massa de um elemento químico, vocês só vão somar a quantidade de prótons com a quantidade de nêutrons. Não tem, por favor, não tem segredo aí. Nós vimos também, né, nas aulas anteriores que Z, que representa o número atômico de um elemento químico, ele é igual à quantidade de prótons. Então, o que significa? Significa dizer que se P é igual a 6, então Z também será igual a 6. Então, se um átomo tem 6 prótons, seu número atômico será 6. Por que número atômico? Depois de um tempo, né, depois das descobertas dos elementos químicos, perceberam a necessidade de colocar símbolos, de organizar de acordo com a quantidade de prótons, e esse número atômico, ele é a identidade de um elemento químico. Logo, a gente identifica ele lá na tabela periódica, a gente vai ver isso depois, pelo seu número atômico. Então, ficamos espertos nisso aí. Z é igual a P. Se e E, elétrons, também tem a mesma quantidade de prótons. Por isso que dizemos que um átomo, ele é neutro, né? Ele não tem carga, porque a quantidade de prótons e elétrons de um átomo, eles vai ser a mesma. E como eles possuem cargas inversas, né? Um positivo e o outro negativo, a sua carga vai ser igual a zero. Nós vimos que Bohr veio aperfeiçoando, né, o modelo atômico, e ele percebeu, né, a questão dos movimentos dos elétrons, que os elétrons eles se comportam se movimentando nas camadas da eletrosfera. E existem 7 camadas. A camada 1 é a K, L2, M é o 3, N4, O5, P6 e Q, 7. Então, 7 camadas de K a Q. Os elementos químicos, eles só podem possuir no máximo 7 camadas. E camadas são essas? Vou mostrar aqui um modelo aqui de um átomo.
Nós temos aqui, nós temos aqui o núcleo e esses são as camadas. Eles circulam, lembram que o modelo atômico parece um sistema solar, né? O núcleo, que seria o Sol, e os elétrons seriam os planetas, eles orbitam em torno desse núcleo. Então, cada camada, nós temos aqui, ó, nesse átomo aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 camadas. Então, 4 órbitas. Essas camadas, os elétrons, eles são distribuídos nessas camadas. Eles são distribuídos de formas diferentes, como a gente vê nesse quadro. Vocês observam aí, podem acompanhar na página 51. Aí vejam, ó, K, a quantidade de elétrons que a camada K, a primeira camada, pode ter, no máximo, são 2. A camada L, apenas 8 elétrons no máximo. M, 18, N, 32. A camada O, 32, P, 18 e Q, 8. Para que saber isso? Para que a gente possa saber como está acontecendo a distribuição de elétrons no átomo. Então, a gente precisa saber quantos elétrons cada átomo ele pode possuir. Então, essa é a quantidade máxima que cada elétron que pode ter em uma camada. Então, para distribuir, existem algumas regras. Então, que regras são essas? As camadas, né, elas são chamadas de níveis e elas vão apresentar diferentes valores de energia. Como eu falei para vocês, de K, que é nível 1, a L nível 2, assim sucessivamente. Para cada uma dessas camadas, há uma quantidade máxima de elétrons e eu já expliquei a vocês e como ela pode ser distribuída. Aí nós temos aí algumas regras importantes. A primeira regra: qualquer que seja o número de camadas de um átomo, a última nunca poderá ter mais que 8. E a camada K deve apresentar somente 2 elétrons. Aí veja, a última camada ela só pode ter 8. Então, se um átomo tem 3 camadas, então KLM, não é assim? A M pode possuir 18. Mas se só tem as 3, a soma da distribuição de elétrons, ela tem que dar a quantidade de prótons ou do número atômico, eu vou explicar a vocês daqui a pouco, mas essa última não pode ultrapassar de 8, ok? Essa é a primeira regra. A última não pode passar de 8 e a penúltima, vocês podem acompanhar aqui na página seguinte, a penúltima, ela pode ter no máximo 18 apenas. Então, a última, apenas 8, e a penúltima, apenas 18 camadas. A última camada nós chamamos de valência. A camada mais externa, que ocupa por elétrons, é denominada camada de valência. Assim, para o potássio, né, o símbolo K, por exemplo, a camada de valência é a N, com 1 elétron. Então, a camada de valência, 1 elétron. E a camada de valência de cálcio, Ca, também é a N, porém com 2 elétrons. Aí, vamos lá aos exemplos. No próprio livro de vocês, nós temos aí o exemplo: oxigênio, seu número atômico é igual a 8. Então, se o número atômico é igual a 8, prótons também será 8. Consequentemente, o número de elétrons também será 8. Então, vou distribuir nas camadas. A gente vai colocando, ó, K pode ter no máximo quantos? Apenas 2, observando lá na tabela. Então, tem 2. Para 8, faltam 6 elétrons, né? Então, eu vou distribuir lá na outra camada L. Já a gente vê que lá na tabela, o L ele pode ter no máximo 8. Como a última camada, ela pode ter no máximo 8, aqui a primeira eu coloquei 2, né? Que no máximo é 2. A L, no máximo 8. Então, 2 para 8, que é a quantidade de elétrons, faltam 6. Então, oxigênio só tem 2 camadas Kl, com a distribuição dessa forma, 2 e 6. 6 é a camada de valência de oxigênio. Aí, argônio. Argônio, número atômico 18, número de elétrons 18. Então, vamos distribuir aqui nas camadas.
A gente vai iniciando com a letra K, no máximo 2. Para 18, faltam 16. Então, eu poderia colocar 16 na camada L? Não. Por quê? Porque L, o máximo de elétrons que ele pode comportar é 8. Então, eu coloco o máximo, que é 8. 8 mais 2 são iguais a quanto? 8 a 2 é 10. Então, para 18, faltam 8. E como a última camada pode ser 8, então eu coloco 8 na outra camada, a camada M. Lembrando, a gente vai colocando camada por camada, a gente para na medida que a soma dos elétrons for iguais ao total. Então, o argônio tem 3 camadas e a camada de valência é igual a 8. Potássio. Potássio tem número atômico igual a 19, então 19 elétrons. Então, a gente começa pela primeira camada K, no máximo 2, e a L, no máximo 8. Somando dá quanto? Dá 10. Então, 10 para 19, faltam 9. Só que se eu colocar na camada M 9, aí eu vou fugir da regra, porque a última camada só pode ter 8. Então, essa seria supostamente a última camada, né? Seria 9, que completaria 19. Mas eu só posso colocar 8, porque a última camada, segundo as regras, só pode ter 8. Então, acrescentei o 8 e o que excedeu, o que sobrou, eu coloco na camada seguinte, no caso Mn1, somando, vai dar 19. No outro exemplo, nós temos o elemento químico cálcio. Cálcio tem 20 elétrons. Então, vamos começar na distribuição. K igual a 2 é o máximo. L, 8, que é o máximo. 8 mais 2 é igual a quanto? A 10. Para 20, faltariam 10. Então, eu não posso colocar 10. Por quê? M, supostamente, seria a última camada. Eu poderia colocar 10. Só que a última camada não pode ter 10, só pode ter 8. Então, eu coloco 8. E o que sobra, eu coloco na camada seguinte, na N. Então, N vai ser igual a 2. Somando tudo, 8 mais 2, 10. 18 com 2, 20. Está aí a distribuição de elétrons. Vejam esse exemplo aí. Eu tenho aqui o elemento químico xenônio, cujo símbolo é Xe. Seu número atômico, a gente sabe que é igual à quantidade de prótons, que vai ser igual à quantidade de elétrons, é 54. Então, número atômico é 54, prótons 54, elétrons 54. Eu coloquei aqui a tabela de distribuição de elétrons. Aí, ó, K são 2, essa é a regra, essa é a quantidade máxima. Então, como é que eu vou distribuir esses elétrons nas camadas para formar 54? A gente vai iniciar pela primeira camada, não é isso? Ó, com K. O máximo de elétrons que K pode ter é quanto, gente? Seria 2, não é isso? Só 2, ó, observando a tabela. Então, vamos lá. L. O máximo de elétrons na camada de L é 8. Então, 8 mais 2 são 10. Ainda falta muito para 54. Então, a gente vai colocando, acrescentando aqui a outra camada, M. Nós temos a maior quantidade de elétrons na camada M, são 18 elétrons. Então, eu vou colocar os 18. Por quê? Porque eu posso colocar os 18 e ainda vão sobrar elétrons para serem distribuídos. Vamos somar quantos já tem. 18 mais 8 dá 26. 26 mais 2 igual a 28, não é isso? Eu tenho aqui 28 elétrons no total. Para 54, ainda falta muito. Então, eu vou acrescentar aqui a camada N. Na camada N, vejam só, na camada N, eu posso colocar 32, é o máximo. Mas se eu colocar 32, lembrando que a última camada, ela só pode ter 8 elétrons e a penúltima, no máximo, 18. Aí, vamos lá. Se eu colocar 32, ultrapassa 54, vamos somar. 32 mais 18 dá 50. 58, 60. Então, ultrapassou 54. Eu não posso colocar 32, não é isso? Então, como é a penúltima, eu só vou poder colocar quantos? 18.
A penúltima camada são 18. Por quê? Vamos lá. Se eu tenho aqui, ó, 8 mais 2, 10, 18 dá 28. Para 54, faltam quantos elétrons? Para 54, faltam 26 elétrons, não é isso? Eu poderia colocar 26 elétrons aqui? Sabendo que o máximo aqui é 32, poderia sim, né? Mas se eu colocar 26, aqui seria a última camada. E a última camada não pode ter 26, o máximo 8. Então, eu coloco quanto? 18, porque seria a penúltima. E o que restar, a gente coloca na outra camada. Então, nós temos aqui 18. 18 mais 18 dá 36. 36 mais 8 dá 44. 44 mais 2, 46. Para 54, quantos faltam? Faltam 8. Então, vou acrescentar aqui, ó, a outra camada 8, que pode ter no máximo 32 elétrons, mas só restam 8. Então, eu acrescento 8. A última camada é 8. Então, xenônio tem 1, 2, 3, 4, 5 camadas. E a camada de valência vai ser igual a 8. Bom, na página 52, no módulo de vocês vão tentar responder as questões A, B, C e D. Então, seguindo esse modelo que eu vou explicar a vocês. Então, a gente vai resolver junto agora magnésio, utilizando a distribuição de elétrons, preenchendo nos quadros. Depois, vocês vão responder a letra B, C e D e mandar para mim. As respostas valerão a frequência de vocês e ponto extra, caso vocês consigam responder. Aí, vamos lá. Nós temos aqui na letra A, magnésio. Magnésio tem número atômico igual a 12. Então, se o número atômico é igual a 12, ele tem quantos elétrons? 12 elétrons. Então, esses 12 elétrons serão distribuídos nas camadas. Vamos ver quantas camadas magnésio vai possuir. A gente vai iniciar sempre com a camada K. O máximo que a camada K pode ter são 2 elétrons. Depois, vamos para a segunda camada, L. Na camada L, o máximo de elétrons são 8. Então, vamos colocar 8, né? 2 para 12, faltam 10 ainda. Então, na camada L, nós iremos colocar 8. 8 mais 2 é igual a 10. Mas, espera aí, a regra disse que a penúltima tem que ter 18. Mas, nesse caso, não há possibilidade da penúltima ter 18 elétrons. Mas a gente supostamente iria dizer o seguinte, que L seria a última, né, com 8. Mas excedeu, né? Tem mais elétrons para serem distribuídos. Então, 8 mais 2, 10. Para 12, faltam 2. Então, magnésio vai possuir 3 camadas. E a camada de valência, que é a última camada, com 2 elétrons. Quando vocês somarem as 3 distribuições, vão totalizar igual a 12. Então, o mesmo vocês vão fazer nas outras questões. Qualquer dúvida, no meu privado.